Meus amados, a graça e a paz são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre costume. O que é o costume? Costume, na verdade, é uma ação tipificada como regras sociais. Ou seja, a pessoa da região Nordeste, ela tem um costume tal, ela tem um entendimento de família. A pessoa da região Sul já tem outro entendimento. No Centro-Oeste é meio mesclado, tanto os da região Norte como da região Sul. Assim era o povo antigo. Pedro, um dia chegando da pesca, o Senhor Jesus chega próximo ao barco e ele estava sem camisa, ficou envergonhado, pulou na água e ficou ali dentro da água porque simplesmente viu o Senhor e ele estava envergonhado por estar sem camisa. Costume é algo imposto pela sociedade. A sociedade, ela traz os costumes e você se adapta ou não àquele costume. Então, segundo a palavra de Deus, Paulo tinha um costume. Ele falava, bom é que as mulheres não venham participar da obra. Já a palavra do Senhor diz que existia uma profetisa chamada Ana ali no livro de Mateus. Então, Mateus, ele observava com outra ótica. Já Paulo observava com outra ótica. Na verdade, Paulo, ele falava que Deus era a cabeça de Cristo, Cristo cabeça de todo o varão e o varão cabeça da mulher, conforme ali 1 Coríntios capítulo de número 11. Mas, nos dias de hoje, se um varão não se comporta como cabeça de uma casa, em Mateus capítulo 18 fala que aquele que é desligado na terra está desligado do reino. Então existem princípios espirituais para desligar até mesmo a autoridade de um varão que não tem autoridade sobre a sua casa. Porque ele não dá essa autoridade. E outro profeta, também o profeta Mateus, ele fala que não há acepção entre o homem e a mulher. Ou seja, uma só carne, um só corpo, um só espírito. Então há um princípio de igualdade, segundo a visão dos apóstolos, conforme os seus costumes de época. Mas tanto uma coisa como outra agrada ao Senhor, porque é pelo princípio da fé. É o que você crê. Amém? Eu lembro de uma época em que eu era gerente regional de uma multinacional e hoje eu vesti a camisa da premiação. Essa premiação ela foi no Copacabana Palace e eu estava ali hospedado no Windsor Hotel, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, aonde eu fui premiado como gerente regional de uma multinacional chamada Brasil Brokers, né? Eu fui gerente de prontos e ali no Centro-Oeste eu me destaquei como o melhor gerente de toda a região. O que eu quero falar para vocês é que naquela época em que eu estava ali gerenciando uma multinacional, a gente almoçava e jantava com várias pessoas, né? Ou seja, dentro daquela área ali do serviço, era natural jantar, almoçar, convidar. E isso era um costume da época. Nós tínhamos esse costume de convidar pessoas, conversar com pessoas, falar com pessoas, né? Um costume da época. A partir do momento que a gente assume o pastoreado, vem para a igreja, os costumes começam a mudar. E isso a gente vai percebendo aos poucos, né? Quando a gente faz ali no mundo um elogio a um gerente, a uma gerente, a um diretor, a uma diretora, isso é normal no meio social, segundo os costumes daquela região, daquela empresa, daquele negócio tratado. Quando a gente chega no evangelho, se a gente faz um convite, se a gente elogia, a gente já é tratado como uma pessoa que está quebrando costumes. Mas, na verdade, tem que haver um balancear, um alinhar entre uma palavra em um determinado local e uma palavra em outro determinado local. Ou seja, a Bíblia fala, faça-se de tolo diante dos tolos e sábio dentre os sábios. Você tem que saber ser temperado, vigiar até mesmo no que fala no meio evangélico. Mas, lá no mundo,
é natural você tratar, conversar, elogiar e as pessoas não se assustam com determinadas situações. Mas quando a gente vem do mundo, a gente ainda vem com alguns costumes. E esses costumes dentro do evangelho começam a mudar, não por causa da gente, mas por causa de pessoas. Pessoas que observam até mesmo de outras maneiras, por causa dos seus princípios familiares, por causa dos seus costumes, por causa da sua região, por causa daquilo que ele entende de família. Amém? Mas não que quem está deste lado ou quem está do outro lado tem maldade sobre a situação. Nós temos que entender os costumes de outras pessoas. Essas regras sociais que são processos de práticas particulares. A igreja é um centro comunitário. Vem gente com todo tipo de costume, de todo tipo de religião, e o pastor ele tem que ser sábio para se adaptar aos costumes das pessoas. E as pessoas também têm que ser sábias para entender a mente pastoral ou até mesmo ali os costumes impostos dentro da igreja. Muitas coisas que eu aprendi por princípio, por caráter, por integridade, por moral, dentro de empresas, eu hoje tento adaptar à igreja. Mas a igreja ainda é amarrada. A igreja, algumas pessoas ainda têm uma mente de juízo. Olha o que diz a palavra de Deus. Uns comem carnes, outros comem legumes. Mas tanto um como o outro é do Senhor. Isso está lá em Romanos, capítulo de número 14. Né? Então, essas pessoas estão acostumadas a comer só legumes. Outras comem carne, comem legumes também junto. Outras comem legumes e comem carne também. Mas o que nós temos que entender é que as pessoas, elas instituem costumes para si mesmas. Né? As pessoas elas têm o costume de proteção, proteger isso ou aquilo, mas ela não quer entender a mentalidade de outra pessoa. E aí fica difícil haver o convívio, haver a comunhão, haver ali entre as pessoas o entendimento. Porque tanto uma como a outra julga. Um julga a este porque come legume, o outro que come legume julga aquele que come carne. Mas não é o que entra pela boca, e sim o que sai da boca que contamina o mundo. É o jeito que nós falamos. E às vezes, por não entender costume de outras pessoas, nós falamos segundo os nossos costumes, e aí isso provoca um choque no mundo espiritual. Né? Lá, quando eu estava como gerente regional, eu elogiava tanto o homem como a mulher. Esses dias, eu olhando ali para o cabelo de uma pessoa dentro da igreja, homem, e estava olhando o corte e observava que o corte era muito bonito. O corte daquele homem ficou diferente. Ele olha para mim, o que é? Está me achando bonito? Ou seja, a maneira que ele entendeu é que eu estava olhando para ele como se admirando a pessoa dele. Não, eu estava olhando para o corte. Então tudo é um ponto de vista, é de que maneira nós falamos ou de que maneira nós interpretamos. Eu falei, estou achando sim, né? E falei outras coisas, mas a pessoa talvez entenda que eu estou achando a pessoa bonita, mas na verdade eu estava admirando um corte e perguntando quem era aquele barbeiro que fez aquele corte daquele jeito, porque eu também poderia até mesmo buscar aquele tipo de corte para fazer em mim mesmo. Mas entenda, isso é uma questão de ponto de vista. Nós observamos a sociedade como um todo. Na verdade, o que Deus julga em um homem e uma mulher é a maldade do seu coração. Se a pessoa é maldosa de coração, ali Deus julga. Mas se ela não tem maldade no coração, aí Deus, ele simplesmente analisa tanto um coração como o outro. Nem o que está ali falando, o que é? Está me achando bonito? Está errado, porque foi a maneira, o ponto de vista que ele entendeu, e nem quem admirou está errado. Entenda, quem julga os corações é Deus. Então, quando nós somos acostumados ali a um tratamento social no mundo e vamos chegando à igreja, nós observamos costumes diferentes dentro da igreja. E às vezes, se nós não tivermos sabedoria, nós derrubamos por terra muita coisa que foi construída por causa do nosso costume que está
com um foco errado, porque agora está dentro da igreja. E aí nós vamos ter que moderar a nossa natureza, moderar os nossos costumes, os nossos princípios, aquilo que nós trazemos, mesmo sendo certo, no nosso ponto de vista, nós temos que se fazer fraco diante de fraco e forte diante dos fortes. Conversar cada um no seu nível, ou seja, se a pessoa tem um nível tal, você tem que observar mais qual é o nível de entendimento dela, para que converse com ela segundo aquele entendimento. Então, é natural, dentro da igreja, nós encontrarmos pontos de vista diferentes. E aí, nós, o povo de Deus, encontramos, às vezes, a contenda, a desavença, por causa daquilo que nós falamos dentro da igreja. Mas as pessoas têm que parar a pensar o porquê que ele falou aquilo, o porquê que ele ou ela interpretou desse jeito. E nós não podemos julgar nem a um e nem a outro, porque quem julga todas as coisas é Deus. Então, nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vamos nos transformando, amém? Por dentro, princípios, caráter, integridade moral, aperfeiçoando segundo a sociedade ali que está dentro da igreja, segundo as pessoas que já estão instituídas os seus costumes. Pessoas, esses dias eu fiz uma pregação e contei um testemunho sobre uma pessoa e ela ficou doída por dentro. Mas eu contei o testemunho daquela pessoa que aconteceu dentro da própria igreja para edificar a outros e não para trazer sobre aquela pessoa uma lembrança negativa. Na verdade, há outras pessoas passando pela mesma situação e aquela pessoa ficou doída por dentro. Mas as pessoas não querem entender de que forma você fala. E na verdade, o que nós temos que fazer hoje é, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ser polido no falar. Ou seja, antes de falar também tem que analisar o que fala. Porque às vezes nós erramos no falar, erramos no observar, erramos no elogiar, erramos em muita coisa. Então, eu subjugo a mim. Eu não subjugo a outras pessoas. Eu estou subjugando a mim mesmo, tentando ser um pastor diferente, um pastor que observa mais. Mas, assim, em suma, os costumes são habituais. O costume, ele passa de tempos em tempos pela vida de uma pessoa. Se eu hoje mudar pela região sul, daqui a pouco eu estou falando tchê. Se eu mudar para a região nordeste, daqui a pouco eu estou falando cabra da peste. Então, nós temos que entender que costume é de acordo com a região, com o local que você está se adaptando naquele momento, né? Se eu estou na reunião de empresários e ali um empresário me convida para tomar um vinho, a Bíblia fala que não é o alimento que contamina o corpo, e sim o que sai da boca. Se tiver um grande negócio pelo meio, por que não ir lá, sentar com ele, participar, conversar e realizar aquele negócio? Então tudo é uma questão de costume, tudo é uma questão de mesa, aonde você se assenta. Se você se assenta na roda dos escarnecedores, vai para a noitada, vai para o forró, vai ali conversando com pessoas, ali na mesa de bar, bebendo todas, se embriagando, aquele costume ele vai te abraçar e você vai passar da bênção para a maldição por causa do local, por causa da roda dos escarnecedores, porque diz a palavra de Deus: bem-aventurado é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Mas mesmo em roda daqueles que são doutos, entendidos, ou até pessoas que são tranquilas, nós ainda encontramos dificuldades. Ao fazer amizade com pessoas, nós encontramos ali a resistência dos costumes na vida daquela pessoa e a gente passa a entender aquela pessoa de forma diferente, não da forma que observávamos, em nome de Jesus. Assim é todo membro da igreja, diácono, obreiro, apóstolo, seja lá quem for, observa o pastor, observa o oficial, entende que ele é daquela maneira, mas aí daqui a pouco ele solta uma, fala uma e entende que ele também é um ser humano. Amém? Então eu entendo que pessoas são seres humanos, cheias de costumes, cheias de vontades, cheias de querer, mas na verdade nós temos que adaptar um costume ao outro, alinhar na concordância para até mesmo andar junto. Agora, se não há acordo, como é que anda junto? Então, nós somos julgados pelo falar.
tanto eu como você vai ser julgado pelo falar. Mas Deus sonda a intenção do coração, o que essa pessoa falou, e se ela falou com um entendimento, em nome de Jesus, ou não, daquilo que você pensou. Você às vezes tem que analisar todas as coisas, não buscar meios de fazer juízo, porque a Bíblia fala que da mesma maneira que tu julga, tu serás julgado. Então, nós falamos porque acreditamos, nós falamos porque temos fé. E fé é certeza de autoespera, convicção de fatos que não se vê. Mas, no meio do caminho, pode dar algo errado, pode ir algo contra aquilo que você pensa, e aí você recua naquilo que falou. Não precisa seguir à frente, não precisa falar isso ou aquilo, não precisa convidar fulano, ciclano ou beltrano, não precisa buscar princípios fora dos conceitos religiosos. Porque se você for olhar tudo na ótica religiosa, talvez você não viva o evangelho na sua plenitude, pelo poder do nome de Jesus. Então Deus, ele nos ensina a andar segundo o costume de outras pessoas, porque costume vai variar de acordo com as diferenças da sociedade. É igual no casamento, né? O homem, ele veio de uma família, a mulher veio de outra família. E a Bíblia fala, será uma só carne, um só corpo, um só espírito. Então, as pessoas vão ser uma só, mas uma está com um costume e outra está com outra. E se você não ceder nisso e o outro não ceder naquilo, essa comunhão entre o casal nunca vai existir. E aí entra o pastor para ensinar isso ou aquilo, mas as pessoas, às vezes pela resistência dos costumes, elas não querem entender esses mistérios. E isso é passado no gabinete. Esses dias mesmo eu mudei o costume da igreja. Por exemplo, se existe um casal e eu vou ministrar outra pessoa, eu vou chamar o casal para acompanhar aquela pessoa porque eles foram ungidos a diácono. Antes eu estava falando, não, as mulheres, as diaconisas acompanham as mulheres, mas por causa de algumas situações dentro da igreja, eu acho melhor o casal acompanhar, tanto a mulher como o homem, tanto outro casal. É questão de mudança, porque às vezes você entra ali com a mulher, o homem quer entrar, e às vezes você entra com o homem, a mulher também quer entrar, porque são casados. Eu quero que você entenda esse mistério, porque Deus, ele é fiel. Então a gente vai mudando os costumes de acordo com o que a gente vai enxergando os problemas dentro da igreja. Porque senão, às vezes, a pessoa pensa que isso ou aquilo pode acontecer até mesmo dentro de um gabinete da igreja. E isso não é bom, em nome do Senhor Jesus. Então a igreja, ela vai crescendo nas suas fases, ela vai crescendo nos seus costumes, ela vai impondo as suas diretrizes, porque nós temos uma igreja nova, ela tem 3 anos de existência, mas eu tenho aí mais de 25 anos aí de convívio com o evangelho. Mas, ao ser pastor congressista, nós temos uma visão de sociedade. Ao ser pastor de congregação, nós passamos a ter outra visão de sociedade. Então, os costumes mudou. Aquele pastor congressista entendia o mundo como um todo, porque ele pregava em várias regiões. Já o pastor de congregação, ele entende a congregação, vai mudando os costumes da congregação, vai impondo coisas novas, vai se fazendo de tolo diante dos tolos, vai se fazendo de sábio diante dos sábios, porque é natural isso dentro de uma congregação. Então, você que é cheio dos costumes, entenda que ninguém fala por mal para te levar a uma situação errada, mas fala para o teu bem, para o teu crescimento e para o teu convívio social melhorar. Porque senão você vai ficar amarrada a costumes e amarrado a costumes antigos, de pai, de mãe, né? E às vezes você tem que ir a outro momento da sua vida. E Deus quer te levar ao entendimento, à sabedoria, ao conhecimento, àquele negócio de você olhar para as pessoas e não julgar de imediato uma pessoa. Então, tradição é um negócio muito violento. Como dito, os costumes podem variar de acordo com a cultura das pessoas. Os costumes indígenas, por exemplo. Se eu saio do DF e vou lá para a Amazônia, eu vou encontrar lá um costume indígena. Na verdade, um homem ou uma mulher que está ali, um antropólogo ou antropóloga, entrando
dentro de uma tribo indígena e convive lá 3 anos, não é o antropólogo que vai mudar o costume daquela tribo, e sim a tribo que vai mudar o costume do antropólogo. É ele quem vai se acostumar com aqueles costumes, porque conviveu ali durante 3 anos. Então a nossa tribo, a nossa igreja, vai adaptando os seus costumes dia a dia para não haver juízo, nem daqui e nem dali. Nós vamos andando com sabedoria, em nome de Jesus. E assim você vai observar as culturas. A cultura africana é uma, a europeia é outra, a cultura ali da América do Norte é outra, da América Central é outra, da América do Sul é outra, porque nós temos que entender ali costumes. Eu entendi um dia desse que um brasileiro foi ali para a Indonésia e ele foi traficando uma quantidade de cocaína, ou seja, ele é acostumado com isso no Brasil, porque no Brasil é permitido, mas quando chega na Indonésia, ainda fica brasileiro brigando pela vida daquele homem. Ele foi condenado à morte e foi simplesmente executado por uma questão de cultura, uma questão de costume de região. Então, cuidado ao falar com pessoas, porque às vezes o seu costume é um e o costume da pessoa é outro. Então tem que alinhar os pensamentos. E isso é difícil, a gente vai convivendo no dia a dia e vai entendendo pessoas. Às vezes, se a pessoa ela não acompanha o seu raciocínio, você baixa a bola, recua, não segue à frente, porque na verdade é o tipo de cultura da pessoa que não permite você entrar com outro tipo de conhecimento. Assim, cumpre-se a palavra, faça-se de tolo diante dos tolos, sábio diante dos sábios, mude o seu comportamento, em nome de Jesus, até mesmo por causa daquele que está mais fraco na fé. Em nome do Senhor Jesus, esta palavra eu espero que tenha te edificado, é uma palavra que tem todo o conceito bíblico, todo o entendimento de juízo, e aí não julgueis para que não sejais julgados, porque a sabedoria, ela se adapta tanto para isso quanto para aquilo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Graça e paz, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Meus amados, compartilhe este vídeo para as pessoas entenderem que costume é algo que nós nos adaptamos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Compartilhe esse vídeo, dá o seu joia, em nome de Jesus, se inscreva no canal, porque nós temos passado às pessoas o entendimento, a sabedoria e o conhecimento bíblico na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graça e paz, graça e paz, aleluias, a graça e a paz, meus amados, graça e paz.